Olá, seja bem-vinda, bem-vinde e bem-vindo à série de podcasts Pessoe-se. Esta é uma série de 5 episódios sobre o ilustre poeta Fernando Pessoa e alguns dos mais conhecidos heterônimos deste autor. Aqui você viajará pela vida e obra dos Zeus de Fernando Pessoa, desfrutará de sentimentos compartilhados e leituras dramáticas. Meu nome é Tairine Barbosa e a realização desta série foi possível graças à Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc de Hortolândia, com agradecimento à Prefeitura de Hortolândia, à Secretaria de Cultura de Hortolândia, Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal. Coloque seu fone de ouvido, acomode-se e tenha uma excelente experiência. Pessoe-se, episódio 3. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Neste episódio vamos falar sobre o heterônimo de Fernando Pessoa, que escreveu um dos maiores poemas de sua época, Álvaro de Campos. Nascido em 15 de outubro de 1890 em Tavira, no extremo sul de Portugal, Álvaro de Campos cresceu ali e com mais idade se mudou para a Escócia, onde foi estudar engenharia naval, mas não seguiu carreira pois não suportava ficar confinado em escritórios. Campos é considerado um alter ego de Pessoa e talvez seja das personalidades literárias do poeta a mais elaborada e o único que tem presente em suas obras mais de uma fase poética. Em um primeiro momento, o poeta apresenta uma visão decadentista do mundo, sobre os acontecimentos que marcam a existência dele. Sou desgraçado por meu morgadio. Os ciganos roubaram minha sorte. Talvez nem mesmo encontre ao pé da morte um lugar que me abrigue do meu frio. Eu fingi que estudei engenharia. Vivi na Escócia. Visitei a Irlanda. Meu coração é uma avozinha que anda pedindo esmola às portas da alegria. Ah, que bom que era ir daqui de caída pra cova por um alçapão de estouro. A vida sabe-me a tabaco louro. Nunca fiz mais do que fumar a vida. E afinal o que quero é fé, é calma e não ter estas sensações confusas. Deus que acabe com isto. Abra as eclusas e basta de comédias na minha alma. Trecho do poema Opiário, Álvaro de Campos. O poema mais conhecido desta fase é o Opiário. Segundo relatos de Fernando Pessoa, o poema surgiu em uma suposta viagem que Álvaro de Campos realizou numas férias ao Oriente. Com uma mescla de ironia e melancolia, angústias e piadas filosóficas, sentimos com clareza as intenções do poeta. Esta fase decadentista teria sido também uma fase antes do poeta conhecer o mestre Alberto Caeiro. Em febre e olhando os motores como a uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto o presente e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, e pedaços do Alexandre Magno do século talvez 50, átomos que hão de ir ter febre para o cérebro de Ésquilo do século 100. Andam por estas correias de transmissão, e por estes êmbolos e por estes volantes, rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando, fazendo-me um acesso de carícias ao corpo
numa só carícia a alma. Trecho de Ode Triunfal, Álvaro de Campos. Já na segunda fase do poeta, nos deparamos com uma poesia futurista, ilustrando um fascínio pelas máquinas e pelo progresso do mundo. Este período de Campos foi marcado por influências de autores como o do Manifesto Futurista. A parte desta exaltação pelas máquinas, Campos continua inadaptado ao mundo que o cerca e também mantém presente no que escreve a náusea, que vem com o cansaço físico e moral do mundo moderno, um mundo de multidões, máquinas e velocidades que se manifestam através do sensacionalismo e dos versos livres, marcas de Álvaro de Campos. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apta de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos, e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é um sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. O terceiro momento de Campos decorre de uma série de desilusões vividas pelo poeta. Assim, ele se entrega ao intimismo, associado também ao pessimismo, pois traz a ideia de decepção com o mundo, tristeza e cansaço. Bom, não podemos falar deste período de Álvaro de Campos sem falar de Tabacaria, que é um dos poemas mais conhecidos dele. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu conversei com um amigo, o queridíssimo Leonardo Lourenço. Eu conheci Tabacaria por ele, que ama esse poema e tem uma conexão muito bonita com as escritas de Álvaro de Campos. O Léo falou um pouco sobre o sentimento dele em relação ao poema. Ah, Álvaro de Campos. O que dizer desse poema, escrito em 1928, mas que é absurdamente atual? Essa sensação de vazio, solidão, a incerteza. Para mim, a questão principal é: quem somos nós? Somos aquilo que mostramos para o mundo? Ou somos aquela pessoa aqui dentro que nem sempre temos coragem de mostrar? Até que ponto as nossas certezas, mesmo as mais pessoais, são reais ou apenas projeções? A gente se define para o mundo ou se deixa definir? E ele ainda recitou pra gente a parte predileta dele do poema Tabacaria. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado, conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, ela estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já vi envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Esta fase é a que particularmente mais me toca também, por vários motivos, mas principalmente porque nela, Álvaro de Campos traz um paralelo com a sua infância e em várias obras ele relembra momentos felizes, momentos que eram bons e que já não voltam mais, o que reforça a tristeza do poeta diante da vida que tem. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Trecho de Aniversário, Álvaro de Campos.
Álvaro de Campos foi a versão transbordante de Pessoa, que sempre afirmou que os versos atribuídos a Campos ocorriam sempre quando ele sentia o impulso incontrolável de escrever alguma coisa. Daí se explica a poesia tida como febril e que marcou a história assim, de um jeito único. Campos foi discípulo de Caeiro junto com o heterônimo Ricardo Reis, do qual vamos falar no próximo episódio. Fique de ouvidos atentos. Nos encontramos lá. O podcast que você acabou de ouvir foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017 de 2020, com criação de roteiro, produção e locução por Tairine Barbosa e edição de áudio de Gi Campos. Com agradecimento especial à Prefeitura de Hortolândia, à Secretaria de Cultura de Hortolândia, Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal.